Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone Cursos Abertos de Qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula sobre conhecimentos básicos de administração pública. O tema da aula de hoje é Ética na Administração Pública Conceituação. Esse é um conteúdo especialmente preparado para quem vai prestar concurso. Quem vai prestar concurso em Bauru, na cidade de Bauru, para o DAI, esse é um tema relevante. E aquelas pessoas que vão prestar concursos em outras regiões do Brasil, também é um tema que costuma cair. Vamos lá? Antes de conceituarmos ética na administração pública, nós vamos falar sobre a definição do que é um servidor público conforme o decreto 1171 de 22 de junho de 1994, que vai formatar esse conceito de ética na administração pública. Então, servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal. Então, com essa definição, a gente percebe que o Código de Ética do Servidor Público serve tanto para aquele que é concursado, quanto para aquele que tem um contrato de prestação de serviços, ou aqueles que prestam serviço voluntário ou mesmo sem remuneração, como a própria lei está definindo. Então, acho que isso aí é muito importante, é uma questão que poderá cair no concurso, certo? Então, o decreto que rege a ética na administração pública é o decreto 1171 de 22 de junho de 1994. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ética na administração pública. Quando nós entramos em contato com o conteúdo, vamos perceber que existem algumas soluções para a falta de ética no poder público, né? A própria lei prevê algumas soluções. A primeira delas é a oferta à sociedade de ações educativas de boa qualidade. Então tem a ver com a educação, nas quais os indivíduos pudessem ter, desde o início da sua formação, valores arraigados e trilhados na moralidade. Então, é como Confúcio dizia, né? Educa o menino e não precisarás punir os homens. Então, é exatamente isso, né? Então, quando a administração pública não consegue atingir esse objetivo através da educação, vem a repressão e a repreensão, né? Que é a punição, levando em consideração leis punitivas e os diversos códigos de ética de categorias profissionais e de servidores públicos, os quais trazem severas penalidades aos maus administradores. Então, o servidor público, ele é um profissional qualificado. Então, ele pode ser punido tanto pelo Código de Ética do servidor, quanto pelo Código de Ética profissional, que são dois códigos de éticas diferentes. Um exemplo que eu posso citar para vocês é o médico. O médico, dentro do serviço público, nos UPAs, eles são servidores públicos, mais médicos, então eles têm punição tanto pelo CRM, Conselho Regional de Medicina, quanto pela lei que rege a ética da administração pública, ok? Conceituações importantes antes de entrarmos nessa questão tão importante. Definimos o que é moral, moralidade e ética. Tem gente que acha que esses três conceitos são sinônimos e não são. Vamos ver o que é moral: conjunto de regras válidas ou ciência dos costumes e que difere de país para país, né? É mutável, varia de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Então a gente percebe, né, a atualização das leis, porque as leis são antigas. Não havia lei que prevesse atividade no mundo digital. Então a gente percebe que a lei foi atualizada. E a questão da proteção das minorias, né? A proteção da mulher também não tinha. Então a gente percebe que a moral vai evoluindo conforme o estágio de consciência da sociedade. Então a moral é algo que vai mudando, né?
são conjunto de regras que mudam conforme a evolução. A moralidade é um atributo daquilo que é moral. E a ética, nós vamos perceber que é um conjunto de valores e costumes permanentes no tempo e no espaço. É a ciência da moral que estuda o comportamento dos homens em sociedade. Então a ética é aquilo que não muda, né? É aquilo que é permanente e que fazem parte da estrutura de valores de qualquer sociedade, ok? Então acho que esses conjuntos de conceitos são importantes para caso você vá fazer o concurso. Código de ética. Os códigos de ética discorrem sobre as obrigações, regras, cuidados e tutelas que devem ser observadas para o cumprimento do objetivo que é o bem comum. Então, o servidor público, qual o objetivo dele? É atender o desejo privado do indivíduo ou o desejo coletivo. Então é importante que fique bem forte isso, né, na sua resposta. A preocupação do servidor público sempre é o bem comum, é a coletividade. É dever do servidor ser rápido, assíduo, leal, correto e justo, escolhendo sempre aquela opção que define o maior número de pessoas e que beneficie a coletividade. Ok? Tendo esses pressupostos, vamos continuar. Os códigos de ética não deixam dúvida de que quando houver um conflito de interesses particulares em detrimento dos interesses públicos, o interesse público sempre deve ser priorizado. A coletividade é prioridade no serviço público. Por quê? Quem que sustenta o serviço público, né? São os impostos pagos pela coletividade. E por isso, o objetivo sempre tem que ter o foco na coletividade. É proibido o uso do cargo para obter favores, receber presentes, prejudicar alguém por meio de perseguições, a utilização de informações sigilosas em proveito próprio e a rasura e alteração de documentos e processos. Então, isso aqui é bastante sério, tá, gente? Né? A lisura do comportamento do servidor público é previsto e normatizado pelaquela lei que acabei de falar para vocês, 1171, né, de 94, ok? Aquela nós vamos falar um pouquinho mais adiante, é uma lei federal. Os códigos de ética, tanto o federal quanto os municipais, são um conjunto de normas que dizem respeito à conduta dos servidores dentro de seu serviço. Ambos possuem uma comissão de ética responsável por julgar os casos referentes à ética no serviço público. Lembra como nós falamos dos princípios da administração, né? E implícitos, e um deles era a autorregulação? Então, aqui está, né? Quando o servidor público comete algum problema de ética, é feito um processo administrativo. E quem faz essa avaliação é uma comissão de ética. Os códigos informam os princípios e deveres dos servidores, bem como as proibições e punições derivadas do serviço irregular de suas funções, que relembram os princípios fundamentais da administração pública, como eu acabei de falar, um princípio implícito, né, que é a autorregulação. Então agora nós vamos para a definição do que é ética no serviço público. Mais uma vez, irá invocar um dos princípios fundamentais da administração pública e que encontra amparo na Constituição Federal, o princípio da impessoalidade, deixando claro que o termo é sinônimo de igualdade e no ordenamento jurídico está claro e expresso: todos são iguais perante a lei. A ética deve estar, portanto, acima dos interesses privados em favorecimento dos interesses públicos. Então, se a gente for fazer uma síntese aqui, né, do que é ética no serviço público, tem a ver com a impessoalidade, né, que é um dos princípios que aparece tanto implícito quanto explícito, né, e deixando claro que a questão da igualdade. Ninguém deve ser privilegiado. Todos devem receber, né, conforme as suas diferenças, um tratamento específico, né? A ética deve estar, portanto, né, acima dos interesses privados e, mais uma vez, o foco naquilo que é público, os interesses públicos.
o Código de Ética do Poder Executivo Federal, que vai normatizar praticamente todos os códigos de ética, né? Inclusive o Código de Ética Municipal. Então, por isso que é importante conhecermos, né? O Código de Ética dos Servidores Públicos Civil do Poder Executivo Federal foi aprovado pelo Decreto 1171, como nós falamos, de 22 de junho de 1994, destinado aos servidores públicos federais, mas que vai espelhar também nos servidores públicos dos três poderes, tá certo? De todos os poderes. Então, vamos lá? Princípios gerais do serviço público. 1. Lealdade às suas constituições, leis e princípios éticos acima dos interesses privados. Não pode haver interesse financeiro que entre em conflitos com suas atividades. O servidor público nunca deve pensar em si, né? Mas em seguir as leis, aquilo que está previsto para o seu cargo, que inclusive é normatizado, e de forma a privilegiar o bem comum, né? O benefício de todas as pessoas. A terceira questão é sigilo. Quantos problemas já vimos, né, de escândalos de políticos por esse problema, de se beneficiarem com uma informação sigilosa, né? Então não podem usar as informações governamentais para seu próprio interesse e não podem fazer promessas não autorizadas que comprometam o governo. O bem público é público, né? O político não pode utilizar-se de algum trabalho, né? de algum benefício que é público para bem próprio, certo? Honestidade no exercício de suas funções, não poderão aceitar presentes de quem quer que seja em busca de benefícios e nem realizar atividades não permitidas pelo órgão do servidor. Então nós temos aqui 5 princípios gerais, éticos. Vamos para os próximos. Não poderão usar seu cargo para ganhos privados. Imparcialidade no trato com o público. Não pode haver tratamento diferenciado. Aqui a gente vê escândalos públicos, né, de políticos. Essa questão 6 aqui, ó, não poderão usar seu cargo para ganhos públicos. Quantos, né, não montam uma empresa com a esposa e contratam o serviço dessa esposa em benefício próprio, né, usando dinheiro público? Isso é um problema ético. Proteger e conservar o patrimônio do Estado, né, é bem comum. Também é um problema ético. Olha outra questão, né? Confessar fraudes, corrupção, desperdícios e abusos das autoridades responsáveis. Então é previsto no Código de Ética que quando o servidor público, independente do seu nível hierárquico, perceber que existe algum problema de fraude, corrupção, desperdícios ou abusos, ele deve, por lei, denunciar. Ok, gente? 10º, satisfazer suas obrigações de boa-fé, incluindo obrigações financeiras, tá certo? Ele deve manter a sua lisura com o bem público. Apoiar todos os regulamentos e leis que asseguram iguais oportunidades para todos. Ninguém deve ser privilegiado. O bem privado fica em segundo plano. O bem comum é a prioridade do servidor público. E por fim, evitar a aparência de que a lei e as normas éticas estão sendo violadas. Então, eu não posso permitir que isso ocorra, né? Então, aí nós temos, em síntese, 12 princípios que vão normatizar as ações do servidor público. Para que serve esse decreto 1171 de 1994? Ele vai tirar dúvidas, normatizar o comportamento do servidor público. Quando ele tiver alguma dúvida, né, sobre qual ação deve tomar frente a uma decisão, ele vai se nortear sempre pelo seu código de ética. E é assim em qualquer profissão, né, gente? Seja na profissão do médico, como eu falei, do engenheiro civil, do psicólogo e assim por diante, assistente social, né? Então, todos nós, todos os profissionais têm o seu código de ética e o servidor público não poderia ser diferente. Eu espero
que vocês tenham gostado dessa aula, né? Foi bastante sintética, mas que pode diferenciar a sua aprovação ou não no concurso. Cai no concurso do DAI desse ano, né? Na questão de conhecimentos específicos, né? Conhecimentos básicos de administração pública. Hoje, então, falamos da conceituação de ética na administração pública. Obrigado por me acompanharem e até a nossa próxima aula. Vamos estudar todos juntos para gabaritarmos no concurso. Tchau, tchau.